Olá, turma. Então, a gente vai começar a apostila nova, né, do volume 3, no capítulo 7, Igualdades e Gráficos, lá na página 2. Então, vamos lá para a página 3 agora. Então, nesse capítulo, você vai descobrir o que acontece com uma igualdade quando somamos ou subtraímos um mesmo número em ambos os membros ou quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros por um mesmo número. Vai aprender a representar um ponto no plano cartesiano e vai ler, interpretar e representar informações em um gráfico de linhas. Então, aqui, a relação de igualdade e as operações. Educação financeira. Leia a notícia a seguir. Garotinhos criam um aplicativo para gerenciar mesada. Os amigos Keiran Man, de 9 anos, e Rohan Chopra, de 10, amam inventar e construir coisas e foi em uma maratona de programação nos Estados Unidos que resolveram desenvolver algo que atendesse uma necessidade própria, o gerenciamento de suas mesadas. Os pequenos gênios, então, criaram um aplicativo chamado Beanstalks, que organiza o dinheiro recebido por fazerem tarefas domésticas. São duas versões do aplicativo, uma para os pais e outra para os filhos. Na versão dos pais, eles podem definir os valores para cada tarefa realizada pela criança, como a limpeza do quarto, por exemplo. Já na versão dos filhos, há recurso como lista de desejos e tabela para registrar os gastos. O diferencial é que o aplicativo é associado a contas bancárias reais. Dessa forma, os mais jovens começam desde cedo a entender como funcionam operações bancárias e gerenciamento de dinheiro. Então, esse era o texto, né? Então, vamos lá para a próxima página, página 4. Então, aqui, essas perguntas aqui é mais para vocês refletirem, tá? Pensarem com vocês mesmos. Então, em sua opinião, quais tarefas do dia a dia são relevantes para aumentar ou diminuir o valor da mesada? Então, alguns exemplos, né, seria arrumar a cama após quando levanta, né? Arrumar o quarto, ajudar a secar a louça, o que mais? Desligar a luz depois que sai de um ambiente. Então, aí são alguns exemplos, né? Outra pergunta aqui, se você recebe ou recebesse mesada, o que faz ou faria com esse dinheiro? Qual é sua lista de desejos? Então, vocês vão pensar aí qual que seria, né, a lista de desejos de vocês e o que vocês fariam, né, com esse dinheiro. Então, aqui mais para baixo a gente tem exemplos aqui, né? Então, Elisa e Caio começaram a receber mesada dos pais. Observe a quantia que eles receberam nesse mês. Então, Elisa aqui recebeu R$ 10 e o Caio também recebeu R$ 10, né? Só que a Elisa recebeu uma nota de 10 e o Caio recebeu duas notas de 5, né? Mas eles valem o mesmo valor, né? Eles têm o mesmo valor. Então, os pais deles definiram pelo aplicativo algumas tarefas que podem aumentar ou diminuir o valor da mesada de cada um dos filhos. Então, se eles arrumarem um quarto, adiciona 2. Se eles não arrumarem um quarto, subtrair 2. Então, se eles enxugar a louça do café, ou seja, secar a louça, né? Multiplica por 2 a mesada. Se eles não fizerem isso, divide por 2. Outra tarefa seria apagar a luz quando sair de um cômodo de casa. Então, multiplica por 2. E se eles esquecerem de apagar a luz quando sair de um cômodo de casa, divide por 2. Se eles juntarem as folhas do jardim, adicionar 2. Se eles não fizerem isso, subtrair 2. Então, ali, né? Os irmãos começaram o mês com a mesma quantia. Podemos representar essa situação por meio de uma igualdade. Então, a Elisa recebeu R$ 10, né? E o Caio recebeu R$ 10 também. Só que a Elisa recebeu uma nota de R$ 10 e o Caio recebeu duas notas de R$ 5, né? Mas isso representa uma igualdade. Então, letra A. Durante um mês, Elisa e Caio juntaram as folhas do jardim. Quantos reais serão acrescentados na mesada de cada um? Então, se eles juntassem, né, as folhas do jardim, adicionaria, né, R$ 2. Então, serão acrescentados aí R$ 2.
Aqui nesse item, acrescente essa quantia nas mesadas. Então, na Elisa aqui, a gente vai acrescentar 2, e no do Caio, 2 também. Então, o que acontece aqui, né? 10 mais 2 igual a 12. 5 mais 5 mais 2 continua sendo igual a 12. Então, as quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? Continuam iguais, né? Porque 10 mais 2 vai ficar igual a 12. E 5 mais 5 e mais 2 vai ficar 12 também. Ou seja, continuam iguais. Então, vamos lá para a próxima página, página 5. Letra B. Neste mês, Caio e Elisa ainda não arrumaram o quarto. Quantos reais serão retirados da mesada de cada um? Então, se eles não arrumaram o quarto, né, serão retirados também R$ 2. Então, retire essa quantia da mesada de cada um deles. Então, eles tinham 12, né? Então, vai ficar 12 menos 2 igual a 12 menos 2. Então, as quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? Então, se a gente fizer 12 menos 2, vai ficar igual a 10. Igual, na mesada de Caio ali, 12 menos 2, também vai ficar igual a 10. Ou seja, continuam iguais. Então, aqui, né? Uma igualdade é uma sentença matemática em que o símbolo de igual é usado. Então, sempre quando tem igual, é uma sentença matemática. A expressão matemática que está à esquerda do sinal de igual, então essa parte aqui, é chamada de primeiro membro da igualdade. E aqui está à direita de segundo membro. Então, na igualdade 10 mais 5 mais 5, a gente tem ali, né, que o 10 aqui, que faz parte da esquerda, né, do lado esquerdo ali do membro da igualdade, a gente chama de primeiro membro. E o 5 mais 5, ele está para o lado do membro direito, né, para o lado direito, a gente chama de segundo membro. A gente também pode chamar de lado também, tá? Então aqui, né, ao adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados de uma igualdade, essa igualdade continua valendo. Então isso aqui é muito importante. Então, que nem antes, né, a gente adicionou 2 ali para o 10, e adicionou 2 ali para o 5 mais 5. Então, 10 mais 2 é igual a 12, 5 mais 5 mais 2 é igual a 12. Manteve a igualdade, porque a gente adicionou o mesmo número. Igual aqui na letra B. A gente tinha que retirar 2. Então, eles tinham 12, a gente retirou 2 de cada lado e manteve a igualdade novamente. Então, sempre que a gente soma ou subtrai o mesmo número, tanto nos dois lados, vai continuar a igualdade, né? Mantém a igualdade. Aqui na letra C. Os irmãos se lembraram de sempre apagar a luz ao sair de um cômodo da casa. O que acontecerá com a quantia que cada um deles tem de mesada? Então, multiplica por 2, né? Lá na tabela dizia que tinha que multiplicar por 2. Então, nesse caso, a gente vai dizer aqui que multiplica por 2. Então, faça esse cálculo com a mesada de cada um. Então, eles tinham 10, né? 10 vezes 2 é igual a 10 vezes 2. Então, as quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? Então, se a gente fizer 10 vezes 2, vai dar 20. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 2, que é igual a 20. Ou seja, né? Continuam iguais também. Então, letra D. Durante alguns dias esse mês, os irmãos se esqueceram de enxugar a louça após o café da manhã. O que acontecerá com a quantia que cada um deles tem de mesada? Então, pelaquela tabela, dizia que se eles não fizessem essa tarefa, a mesada deles ia dividir por 2. Então, nesse caso aqui, a gente divide por 2 também. Então, eu faço esse cálculo com a mesada de cada um. Então, eles tinham 20, então a gente vai fazer 20 dividido por 2, que é igual a 20 dividido por 2. As quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? Então, no caso aí, 20 dividido por 2, né? Ou seja, a metade de 20 é igual a 10. Que vai ser igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10 também. Ou seja, então, continuam iguais. E aqui a gente tem mais um quadro aí para a gente ler, né? Então, multiplicando ou dividindo os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, essa igualdade continua valendo. Então, é o mesmo que se de adicionar, subtrair,
é o mesmo ali da multiplicação e divisão. Então, se a gente multiplica os dois membros da igualdade com o mesmo número, mantém a igualdade. Se a gente divide por um mesmo número, os dois membros da igualdade, mantém a igualdade ali, né? Então, isso era da página 5. Então, agora a gente vai lá para a página 6, que é as atividades. Então, algumas eu vou explicar e outras vocês vão fazer. Então, atividades aí. Número 1. Para representar igualdades, podemos usar uma balança de 2 pratos. A balança está em equilíbrio quando os objetos em cada prato têm a mesma massa. Represente a situação por meio de uma igualdade. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem um cubinho de 1 kg, outro cubo de 1 kg e outro cubo aqui de 3 kg. E do outro lado, aqui na direita, a gente tem 5 kg. Então, a gente pode escrever como 1 mais 1 mais 3 igual a 5. Ou a gente pode escrever como 5 igual a 5, né? Que é o que representa ali. Mas eu acredito que é melhor vocês escreverem assim também, escreverem dos dois jeitos, tá? Porque assim vocês vão entender, né, que isso aqui é igual a 5. Então aqui na número 2 é parecido a letra A. Muda um pouquinho aqui na letra B, tá? Por que acontece aqui? Ele falou assim, agora observe o que acontece na balança quando acrescentamos um cubo amarelo em um dos pratos e depois em ambos os pratos. Então, nessa primeira situação, ele acrescentou esse cubinho aqui desse lado, né? Só que aí, mudou aqui o peso da balança, né? Esse aqui começou a pesar mais. Aí, então, ele colocou mais um cubinho aqui nesse lado direito. Aí, manteve o equilíbrio. Ou seja, então aqui pesava 2 mais 3, pesava 5 quilos. E aqui pesava 1 mais 2, 5 quilos também. Mas como ele acrescentou esse 1 quilo a mais, deu uma desequilibrada aí nas balanças, né? Mas aí quando ele acrescentou aqui também, manteve o equilíbrio. Então ele pede para representar essa nova situação por meio de uma igualdade. Então é para representar essa igualdade aqui, né? Que nem vocês fizeram na número 1 e na letra A. Então, aqui na letra C, pede o que acontece quando adicionamos o mesmo número em ambos os membros de uma igualdade. Aí vocês vão responder. Então, vamos lá para a página 7. Então, aqui na número 3, também atividade com as balanças, só que ele pede para a gente observar, né, o que aconteceu na balança aí. Quando ele retirou aí um cubo de um dos pratos e depois de ambos os pratos. Então, aqui na primeira situação, nesse lado aqui, a gente tem um cubo de 2 quilos e 2 de 3, ou seja, tem 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8. Desse lado a gente tem 4 cubos de 2 quilos, então no total a gente também tem 8 quilos. Só que aí, ele tirou esse cubo daqui. Aí o que aconteceu? Aqui só vai ficar pesando 6 quilos, né, do lado esquerdo. E aqui vai pesar 8. Então, teve um desequilíbrio, porque agora esse lado direito está pesando mais que o esquerdo. Aí, para manter a equivalência, ele tirou um desses cubos de 2 quilos. Aí, manteve o equilíbrio aqui. Porque aqui ficou 3 mais 3, que dá 6 quilos, e aqui ficou 2 mais 2 mais 2, que dá 6 quilos também. Então, ele pede para a gente representar essa situação por meio de uma igualdade. Então, vocês vão fazer no início o que aconteceu, que no total era 8 e 8, aí ele retirou 2 quilos de cada lado. E aí vocês vão colocar ali o resultado final. E letra B, o que acontece quando subtraímos o mesmo número em ambos os membros de uma igualdade? Então vocês também vão colocar, né, se muda ou se fica igual. Na questão número 4, também de balança, então vamos analisar aí. Na primeira situação, aqui no lado esquerdo, tem 2 cubos pesando 5 quilos cada um, ou seja, tem 10 quilos aqui. Nesse segundo prato aqui do lado direito, tem 2 cubos de 2 quilos, então dá 4, mais 3 e mais 3. Então, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, também vai ter 10 quilos, ou seja, manteve a equivalência ainda, né? Mantém a igualdade. Só que aí, nessa segunda situação aqui,
ele retirou um cubo de 5 quilos aqui. Aí deu uma desequilibrada aí nos pratos, né? Na balança. Porque agora aqui pesa 5 e aqui continua pesando 10. Então aqui tá pesando mais. Aí aqui, nesse lado, ele retirou dois cubos, né? Um de 2 kg e outro de 3 quilos. Então diminuiu 5 quilos aí também. Então aqui pesa 5 quilos e aqui do outro lado pesa 5 quilos. Ou seja, de 10 para 5, o que aconteceu aí? Reduziu a metade, né? Ou seja, então ele dividiu por 2. Então é isso que vocês vão representar aqui, tá? Então essa aqui eu vou fazer, tá? Só para vocês verem. Então no início tinha ali 5 mais 5 igual a 2 mais 2 mais 3 e mais 3. Então 5 mais 5 é igual a 10 e aqui também ficou igual a 10. Mas aí ele reduziu a metade, ou seja, fez 10 dividido por 2 igual a 10 dividido por 2. E isso resultou em 5 igual a 5. Então é isso que vocês têm que fazer nas outras também. E na letra B também pede, né, o que acontece quando dividimos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número. Vocês vão falar se manteve a igualdade ou não, né? Questão número 5. Então, observe o que aconteceu nas balanças quando triplicamos a massa em um dos pratos e depois em ambos os pratos. Então, triplicar é multiplicar por 3. Então, na primeira situação aqui, a gente tinha 1 quilo mais 2 quilos. Então, a gente tinha 3 quilos. E aqui no lado direito também tem 3 quilos, né? Estava igual. Aí, ele triplicou o lado esquerdo. Ou seja, ele triplicou aí o número, né? Então, vai ter, agora antes que tinha um cubinho de 1 quilo, agora vai ter 3 cubinhos de 1 quilo e 3 de 2 quilos. Ou seja, aqui ficou com 1, 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. E aqui continuou sendo 3, ou seja, deu uma desequilibrada aí, né? Então, esse lado esquerdo está pesando mais que o direito. Então, como a gente tem que lembrar, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro, né? Então, aqui ele multiplicou o lado... Multiplicou não. Ele triplicou aqui o lado esquerdo também. Então, em vez de ter apenas um cubinho de 3 quilos, tem 3 cubinhos de 3 quilos. Então, aqui também vai pesar 9 e aqui 9. Então, manteve a equivalência. Então, como que ficaria isso aqui? Ficaria 1 mais 2 igual a 3. Então, aqui a gente pode colocar, né, que ficou 3 vezes 1 mais 3 vezes 2 igual a 3 vezes 3. Então, 3 vezes 1 dá 3, mais 3 vezes 2 dá 6, igual a 3 vezes 3, que dá 9. Só que 3 mais 6 é igual a 9. Então, manteve a equivalência aqui, né? Então, 9 igual a 9. E na letra B, de novo, pede o que acontece quando multiplicamos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número. Então, vocês vão responder aqui se vai continuar a mesma igualdade ou se vai mudar. Então, página 8 agora. Então, aqui na questão número 6, diz assim: observe como um aluno do 5º ano descobriu o valor de esse ponto de interrogação nessa igualdade. Então, a gente tem aqui 5 vezes 7 mais 2 igual ao ponto de interrogação, né? Então, o que esse aluno fez? Ele fez primeiro o 7 mais 2. Então, ele somou primeiro o que estava dentro do parênteses. E isso aqui deu igual a 9. Aí, depois, com esse resultado, ele multiplicou pelo 5. Vai ficar 5 vezes 9, que é igual a 45. Então, ali, use a mesma estratégia desse aluno para descobrir o valor de ponto de interrogação em cada item. Então, na letra A, a gente tem 4 vezes 6 mais 3. Então, a gente resolve primeiro aí o 6 mais 3, que vai dar igual a 9. Então, a gente faz 4 vezes 9, que vai dar igual a 36. Ou seja, o ponto de interrogação é igual a 36. Então, a letra B, vocês vão tentar fazer aí sozinhos.
já que na questão 7 ele muda um pouquinho. Então, agora, use uma estratégia semelhante à adotada na atividade anterior para determinar o valor de ponto de interrogação em cada item a seguir. Então, na letra A, a gente tem 8 menos 3, entre os parênteses, dividido por 5. Então, aqui a gente também resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai fazer 8 menos 3, que é igual a 5. E com esse resultado, a gente faz a divisão aqui por 5. Então, vai ficar 5 dividido por 5, que é igual a 1. Ou seja, o ponto de interrogação é igual a 1. Então, nesse caso aqui, na letra B, vocês aqui vão fazer sozinhos agora. A número 8. A certo número, Caio somou 1.345 e obteve 3.500 como resultado. Que número é esse? Então, ó, tem 1.345 e o Caio somou, né? Ou seja, adicionou, fez uma continha de mais, com algum outro número que a gente não conhece, e isso aqui deu 3.500. Então, como que a gente vai fazer para descobrir esse número aqui? Então, a gente vai pegar o restante aqui, né? A soma, né? O resultado, e vai subtrair 1.345 para saber que número que foi somado aqui, né? Então, esse aqui, já dei a dica. Então, vocês têm que fazer aí a continha de 3.500 menos 1.345. E depois vocês vão colocar a resposta aqui. A questão 9, a questão 10, 11, 12, tem que fazer no caderno, tá? Então, tem aqui o símbolo do caderno. Então, Elisa multiplicou um número por 15 e obteve como produto 6.750. Que número é esse? Então, ela multiplicou algum número por 15. Eu não sei que número é esse. Vou colocar um ponto de interrogação também. E ela teve o resultado igual a 6.750. Então, para eu descobrir o quanto é esse ponto de interrogação, eu tenho que pegar esse resultado e dividir pelo número ali que foi multiplicado. Então, vai ter que fazer 6.750 dividido por 15. Aí sim vocês vão obter o resultado aqui do ponto de interrogação, certo? A questão número 10 traz alguns termos aí sobre a subtração, dos elementos da subtração. Então aí, em uma subtração, o minuendo é de 1.500 e a diferença é igual a 680. Então assim, o minuendo é o número que fica em cima ali da operação, tá? Então seria como se fosse 1.500 menos algum número aqui, e isso deu, a diferença, né, deu de 680. Então, quando ele fala diferença, é o resultado da subtração. E aqui a gente tem que pensar que número, né, foi subtraído de 1.500. Então, quando ele fala subtraindo, é um número que está aqui embaixo, tá? O número que fica embaixo do minuendo. Então, seria 1.500 menos o número que a gente não conhece, e isso aqui vai dar 680. Como que a gente vai descobrir quanto que é esse número aqui? Então, a gente vai pegar os 1.500 e subtrair 680 para descobrir um número aqui desconhecido, né? Então, seria fazer isso. Então, assim, a número 11, eu acho que agora você sabendo o que é subtraindo e minuendo, vão lembrar o que é. Então, se a gente colocar assim, ó. Então, aqui, né, os 1.500, o número que fica em cima é minuendo. O número desconhecido aqui, né, que ficaria embaixo, é subtraindo. E o resultado é a diferença, né? Então, o resultado da subtração a gente chama de diferença. Então, agora que vocês sabem esses termos, acredito que a número 11 vocês vão conseguir fazer. A número 12, ele pede assim, né? Em uma divisão, o dividendo é 784 e o quociente 56. Que número é o divisor? Então, o dividendo é aquele número que a gente vai dividir. O quociente é o resultado da divisão. E o divisor é o número por qual a gente está dividindo o outro.
Então, o 12, né? Então, seria 784 dividido ali por algum número que a gente não conhece. E isso aqui vai ser igual a 56. Então, para a gente descobrir qual é esse número aqui, a gente vai ter que fazer 784 dividido por 56. Daí, através dessa divisão, que vocês vão encontrar o número desconhecido ali, certo? Então, seria isso. Se tiverem alguma dúvida ainda, me perguntem. Tchau!